Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio de número 60. Pois é, chegamos ao episódio número 60 do Horizonte Agrocast, de um projeto que começou em 19 de janeiro de 2025 e vem tomando forma, consistência, seguidores e um episódio que muito nos satisfaz e nos motiva pela troca de conversas e grandes riquezas e aprendizados e, principalmente, a ampliação dos horizontes de nós e de todos que escutam esses bate-papos aqui do Horizonte Agrocast. Além disso, eu gostaria de cumprimentar o médico veterinário Rodrigo Toqueto, com quem vamos falar sobre o que está tirando o lucro da pecuária. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem contigo? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal do Horizonte? Muito obrigado aí inicialmente pela oportunidade. Parabenizar vocês, né? Como você recentemente falou, recentemente em 2025 já está na edição 60, com excelentes profissionais, com debates importantes. Então, primeiro fica o meu reconhecimento pela oportunidade de estar aqui, agradecendo, né, em nome da Orfino, da pessoa do Rodrigo, e dar parabéns aí pelo trabalho fantástico que vocês estão levando informação, né, para o homem do campo, para os negócios da pecuária no contexto todo. Beleza, que bom. Nós ficamos satisfeitos e agradecemos a confiança do Ouro Fino, tanto na tua pessoa como na do Ayrton, da gente poder de acreditar no projeto desde o início. E isso a gente sabe que no início do projeto é importante que parceiros acreditem para viabilizar e aí sim a gente seguir desenvolvendo, trocando informação e enriquecendo o nosso meio, né? Que é muito importante a gente trazer informação e conhecimento para todo esse nosso meio da cadeia da carne bovina aí, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a informação é algo que ninguém nos tira, né, Pedro? A informação, ela nunca é em excesso e ela sempre que ela é bem-vinda e bem administrada, a gente consegue evoluir em conceitos, em conhecimento, em aplicabilidade de técnicas. Então, a gente realmente fica muito feliz de estar aqui com vocês, por essa abertura, ser parceiros, apoiadores, e entender que o homem do campo e a pecuária, num contexto todo, precisa de informação na qualidade da maneira que vocês disponibilizam para todos aqui. Muito legal, muito legal. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu preciso agradecer aos nossos parceiros, né, que são Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen, bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, o que tem propósito de melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Bom, vamos começar o nosso Horizonte Agrocast. Antes disso, vamos dar uns avisinhos. Quem ainda não está seguindo a Pecuária PRM no YouTube, marca o sininho, e marca a notificação para receber quando os episódios vão ser lançados. Siga o Horizonte Agrocast no Spotify. Também é transmitido no canal 19 da Claro Net, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de PTV. Ou seja, canais e caminhos para acompanhar o Horizonte Agrocast não faltam. Além disso, siga o Horizonte Agrocast no Instagram e TikTok. Bom, mas e aí? O que está tirando o lucro da pecuária? Por que a gente quer falar sobre esse tema e falar um pouco sobre o mercado de saúde animal? O Rodrigo é um contemporâneo da Universidade Luterana do Brasil, quando a gente fazia a graduação lá na UBRA, e hoje ele é um grande gestor do meio da sanidade animal
Então, o objetivo de ser o Rodrigo é pelo conhecimento já de mercado e cadeia da sanidade que ele tem, e junto com isso, é um assunto que é importante a gente entender aonde nós estamos inseridos e a importância desse setor. Antes de passar a bola para o Rodrigo e a gente conhecer melhor a trajetória pessoal e profissional do Rodrigo até os dias de hoje, vamos citar um pouco o currículo do Rodrigo. O Rodrigo é médico veterinário na FGV em gestão de pessoas e gestão comercial, especialização em neuroliderança, e aqui eu fiquei muito curioso para saber como foi essa especialização. É um pecuarista, é pai, cristão e voluntário, há 15 anos na Ouro Fino, com passagens por 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pelas posições de consultor técnico, consultor contas-chave, consultor comercial e atualmente gerente comercial no Rio Grande do Sul. Conselheiro da empresa familiar no segmento de atacado e varejo de carne bovina. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rodrigo, ao Horizonte Agrocast. E vamos conversar, vamos te conhecer, que a gente acredita dentro do Horizonte Agrocast que é importante, antes da gente entrar no assunto de forma específica, que a gente conheça o nosso convidado, porque a gente acredita que muito das experiências e opiniões que temos hoje tem a ver com a nossa experiência pregressa, né, até os dias de hoje. Então, Rodrigo, estamos à disposição e interessados em ouvir melhor a tua história pessoal e profissional até hoje, e vamos trocando ideia e conforme vou sentindo oportuno, vou fazendo algumas perguntas para a gente conversar. Mais uma vez, um grande abraço e que comece o Horizonte Agrocast. Perfeito, perfeito. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pedrão, obrigado pela oportunidade. Um abraço a toda a equipe da PRM, né? Na pessoa do Pedro, do Pablo, enfim, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. E realmente foi um tema que me instigou bastante a participar do podcast com você, Pedro, porque realmente para a gente desmistificar alguns conceitos pré-equivocados, para que a gente possa dissecar realmente onde é que está indo o lucro, onde é que está sendo drenado o lucro hoje da pecuária, e para que a gente possa não trazer aqui verdade, não que a gente possa induzir que em um ponto ou outro está um problema, mas sim fazer uma reflexão e desmitificar que daqui a pouco a sanidade animal, que é onde está o problema, ou drenando os grandes investimentos aí, que na realidade não são. Bom, falando um pouquinho de mim, acho que é fácil falar, fico feliz de ter convivido contigo durante a graduação, né, apesar de você já estar em posições maiores, né, mas enfim, a gente sempre habitou esse mesmo ambiente, né, o ambiente que lá nós, como embrião ainda de profissionais, já nos direcionávamos a lidar com a pecuária. Você com uma origem muito forte aí, familiar na pecuária, né, eu ainda tinha alguns passos, enfim, convivi muito no meu tempo de criança, enfim, com a pecuária, e era alimentado por alguns sonhos, de fato, de hoje estarmos aqui habitando, convivendo e sendo profissionais responsáveis por essa hoje um dos pilares, digamos, não só do Brasil, como do mundo, né, que indiretamente é a produção de alimentos, né, produção pecuária, produção de carne, enfim, com uma responsabilidade muito grande nas cadeiras das quais a gente hoje atua. Pedro, eu, como você bem falou, né, sou um professor meu do MBA, uma vez, ele deu uma nomenclatura a todo mundo, né, que depois eu usei isso muito e uso muito, que é o cargo de DEA, que é definitivamente o eterno aprendiz, né, eu acho que isso me define, né, não tenho muito cargo, não tenho uma definição muito maior do que essa, que definitivamente a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, enfim, eu nasci numa cidade pequena aqui próxima a Vacaria, né, Esmeralda, é a minha cidade natal. Posteriormente, eu me desloquei para Porto Alegre, então, para fazer o meu segundo grau e fazer a minha formação. Posteriormente, de Porto Alegre, eu acabei migrando para Passo Fundo, então, para fazer a finalização do meu curso de medicina veterinária. E a partir dali, então, eu me projetei aí para o mercado veterinário. Uma curiosidade que, inicialmente, assim que eu saí, eu fiz uma especialização no pós-formatura, saí muito focado para trabalhar com reprodução animal, com transferência de embriões, fiz alguns cursos, algumas especializações do final, fiz também os meus estágios voltados na produção
de embriões, tanto FIV quanto TE, por superovulação, e tive uma recente passagem aí de 6 meses a praticamente quase um ano aí nesse mercado, e aí posteriormente tive essa oportunidade de entrar na Ouro Fino e que hoje estou aqui quase completando aí a maioridade, chegando aí quase aos 18 anos de empresa, hoje fazendo 15 anos esse ano, e que tive a grata satisfação também de conhecer muitas pessoas, ter uma formação bastante sólida nessa grande empresa hoje, considerada a maior empresa de origem brasileira de saúde animal dentro do Brasil, a qual tem uma história que nos orgulha muito, né, que veio de uma base familiar, que foi se profissionalizando, que hoje se tornou uma empresa de capital aberto, com investidores do mundo inteiro, e que dá muito suporte, tanto para o homem do campo, como para as pessoas as quais trabalham dentro da Ouro Fino. Então, eu comecei aí na base, né, era consultor, era chamado promotor técnico, né, nós trabalhava há 15 anos atrás, aí eu tive essa oportunidade dentro da regional do Paraná, especificamente na bacia leiteira, que eu considero hoje uma das mais tecnológicas, se não a mais tecnológica do mundo, que é a bacia leiteira de Castro e Carambeí. Trabalhei lá por 3 anos, depois tive uma oportunidade também de fazer um trabalho no estado inteiro do Paraná, com demais contas voltadas também ao corte, mais na região leste do Paraná e norte do Paraná, e após esse período eu tive uma oportunidade de regressar ao Rio Grande do Sul, na minha base. Então eu voltei para o Rio Grande do Sul, trabalhei por um ano no Rio Grande do Sul, desenvolvendo um trabalho especificamente na Serra e campos de cima da Serra. Posteriormente eu fiz um trabalho em demais regiões do estado e nesse meio tempo, então, eu tive uma oportunidade de ficar no meio, voltar para o meio, fui para Santa Catarina. E aí em Santa Catarina a gente fez um trabalho de reestruturação dos modelos de comercialização, a gente tinha um modelo de comercialização diferente e eu fui convidado então para tocar um projeto de reestruturação, de aproximação da marca Ouro Fino com o mercado de bovinos de Santa Catarina. E realmente Santa Catarina ela impressiona, né? Impressiona, até o pessoal brinca que Santa Catarina é o maior estado do Brasil, né? Que se passasse uma patrola aí nos morros, ele ia dispersar toda essa terra e ele ia ficar muito grande, realmente, não só em extensão territorial, mas é um povo muito acolhedor, né? Lapidado muito por gaúchos, né? Principalmente o oeste de Santa Catarina, o litoral também, mas é um estado riquíssimo, um estado que investiu muito em pecuária, em uma pecuária não tão grande em extensões, quanto em alguns estados como o nosso, principalmente o do Paraná, mas um estado com pequenos módulos, pequenas propriedades, mas com alta produtividade, com muito investimento e teve um crescimento muito expressivo, tanto no leite quanto no corte. Então, esse projeto de lá me fez realmente crescer muito dentro da empresa. Passei lá dentro pelos cargos de coordenação comercial, posteriormente também fui promovido a gerente comercial, estando dentro de Santa Catarina. E aí, em 2022, que eu fiz o regresso, então, eu vim definitivamente para o Rio Grande do Sul. Hoje compartilho a cadeira juntamente com meu querido colega e amigo, que é o Ayrton Lorenzoni, né, uma pessoa muito conhecida no meio nosso aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu compartilho a cadeira com o Ayrton. Eu sou gerente comercial, o Ayrton é o gestor de demanda dentro do Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul é uma das maiores unidades de faturamento da companhia Ouro Fino, além de ser o estado que nós temos o maior share participativo de negócios, ou seja, a nossa marca é muito forte dentro do Rio Grande do Sul, que se consolida ao longo dos anos. E, por curiosidade, Pedro, foi onde a Ouro Fino realmente nasceu. A Ouro Fino está completando aí, já passa dos seus 38 anos, e ela nasceu dentro do Rio Grande do Sul. Os primeiros produtos foram posicionados dentro do Rio Grande do Sul, foram comercializados dentro do Rio Grande do Sul, o que faz com que a responsabilidade da Ouro Fino dentro do cenário de negócios e de sanidade animal para o homem do campo do Rio Grande do Sul seja muito forte, ou seja, a nossa responsabilidade ela é muito forte. Então, por isso que a gente está aqui como uma das maiores unidades. Nós temos um dos maiores shares participativos, não somente da Ouro Fino, mas também por linhas. Hoje a gente tem uma posição muito forte em algumas famílias de produtos, como sendo os líderes de mercado aqui. E a gente não traz isso como, Pedro, como auto-reconhecimento, mas sim como alta responsabilidade, porque a partir do momento que o mercado depende muito da Ouro Fino, a nossa responsabilidade aumenta muito em trabalho técnico, em formação, em parceria com o homem do campo, em parceria com as consultorias como vocês,
levando o que a gente tem de tecnologia, trabalho, estando junto com o homem do campo realmente. Então, Pedro, minha trajetória profissional, mais ou menos aí, claro que bastante percalços pelo meio, né? A gente conta aqui só as coisas boas, os êxitos, mas bastante desafio. Foi uma carreira desses 15 anos aí, talhada com muitas dificuldades também. A gente passou por crises na pecuária, crises no negócio, crises financeiras nos clientes, crises financeiras ao longo desses períodos, mas que a gente, com muita habilidade, aí, com um time muito aguerrido, com pessoas muito treinadas, capacitadas e responsáveis, principalmente, a gente conseguiu evoluir e hoje está crescendo. E meu lado pessoal, sou um apaixonado aí pela família, sou pai de 3, né, meio raro hoje no cenário atual da família, né, são 3, é uma turma grande, é a grande família, e cristão, sou muito devoto, tenho muita fé, gosto de voluntariado, sempre que eu posso estou ajudando as pessoas mais necessitadas, sou apaixonado pela pecuária também, sempre que eu posso estou no meio do campo, e tenho uma proximidade muito grande aí, acho que quem fez minha carreira também, quem ajudou a minha formação no todo, tanto de caráter quanto profissional, foi também o mercado de carne. Meu pai hoje tem orgulho de falar que ainda tem uma posição de açougueiro, né? Meu pai é açougueiro, sou fã dessa posição dele, porque de fato aí há quase 30 anos nós trabalha nesse negócio com carnes. Então ele trabalha numa empresa familiar ainda, empresa pequena, considerada pequena, média, familiar, mas trabalha diretamente com abate, distribuição e venda no varejo aí de cortes de carne bovina. Então, Pedro, essa trajetória, tanto pessoal quanto familiar, que me orgulha muito, que através de muito suor e muita dedicação eu venho batalhando aí e agradeço muito pelas posições de responsabilidade que a gente tem perante o negócio no contexto todo hoje, principalmente dentro do Rio Grande do Sul. Que legal. E, Rodrigo, fazendo um paralelo com a tua trajetória até os dias de hoje, o quanto a troca, né, seja por tu estar numa empresa de sanidade animal como a Ouro Fino, o quanto por tu ter a história e trajetória de negócio, que a gente sabe que o negócio, você como disse, teu pai começou como açougueiro e tal, e tem um negócio pequeno, como que essa troca entre esses dois meios, né, que tu convive entre uma grande corporação e um negócio menor, o que o Rodrigo aprende, vem aprendendo e já aprendeu que o açougue pode aprender com a gestão do Ouro Fino, que o Ouro Fino pode aprender porque, queira ou não, a gente sabe que o negócio grande tem seus desafios e o negócio pequeno também, e cada um tem vantagens e desvantagens. Se tu puder basear como tu vive isso, a tua visão de da onde tem essa troca mútua e o que o Rodrigo hoje, como pessoa e profissional, pôde beber de cada uma dessas fontes e levar para a vida dele. Legal, Pedro. Acho que esse é o contexto, né? Eu acho que o empreendedorismo ele passa realmente por tudo isso que você falou. São desafios independentes do tamanho da empresa, né? Se ela é grande ou pequena. E o meu aprendizado, eu te digo assim, que a gente vive hoje na posição do mercado, hoje na indústria farmacêutica veterinária, hoje dentro da Ouro Fino, ele é um MBA constante e diário nos 365 dias do ano, que a gente acaba sendo gestor de pessoas, líder de pessoas, gestor de conflitos, gestor de indicadores, desenvolvedor de mercado, desenvolvedor e propagador de estratégias da companhia dentro do negócio, num contexto todo. Então, assim, Pedro, nosso cargo ele tem uma nomenclatura, mas a gente acaba tendo aí uma responsabilidade gigantesca dentro do negócio, e que, com certeza, o reflexo para um negócio familiar, para um negócio pequeno, ele é fabuloso. Logicamente que eu vejo que muitas pessoas às vezes se perdem no contexto todo, porque você compara uma gigante com um negócio pequeno, e você querer aplicar algumas técnicas de uma grande empresa, os processos, as estruturas, você acaba não conseguindo no negócio menor. Mas o aprendizado, ele é constante, Pedro, é como eu reforço o que eu te falei, ele é um MBA porque a gente está todo dia lidando com diferentes cenários, diferentes momentos, diferentes pessoas no contexto todo, e o negócio pequeno, e principalmente o negócio familiar, ele é arrefecido por essas ideias, por contextos, por processos que a gente adequa hoje numa grande companhia, que possam ser adequados dentro do negócio. Então, o aprendizado, ele é contínuo, Pedro, e a gente aprende, tem uma bagagem muito grande com relação a isso. Acredito, deixa eu dar um pitaco, que, por exemplo,
uma grande corporação ela é muito organizada e precisa ser na questão dos cargos e das responsabilidades, né? E quando a gente tem uma empresa familiar, que ela começa, vamos dizer, normalmente por uma pessoa, pelo patriarca, né? Esse cara, ele tende a ser, ele tem uma confiança, porque se o negócio está dando certo até hoje, é a forma de decisão dele que levou isso ao negócio crescer. Mas no momento que chegam filhos, né? A gente sabe que alguns líderes têm facilidade de fazer essa sucessão e outros são mais centralizadores. Então, como tu estar na Ouro Fino te auxiliou a organizar o negócio da família na questão de governança, sucessão e principalmente definição de cargos e responsabilidades? Sem dúvida nenhuma, Pedro. Isso que você falou é o que a gente convive hoje dentro do mercado veterinário, né? Então, você vê, hoje dentro de uma companhia como a Ouro Fino, a gente tem uma governança super bem definida, né? Ou seja, a gente tem lá a posição do CEO, a gente tem a posição dos diretores de área, automaticamente abaixo dos diretores de área a gente tem os executivos de área, que teoricamente a gente tem os reportes direto a eles, e automaticamente a gente vem fazendo então todo um organograma dentro da companhia para que todo mundo tenha o seu cargo, a sua descrição de cargo e de funções muito bem definidas. E o que eu vejo, Pedro, hoje trazendo para um paralelo, não para um negócio familiar, mas para um negócio no contexto todo no campo, que eu acho que a governança, independente dela ser uma palavra forte, ela precisa ser desmistificada e mais conhecida, e ela deve ser aplicada realmente, eu acho que em todo e qualquer negócio, seja ele familiar, numa fazenda, seja ele numa revenda veterinária, onde se tem 1, 2, 3 sócios, e tem um gestor, ou não tem gestor, ou ele tem aí as equipes de vendas dentro das revendas. Ou seja, eu acho que toda e qualquer corporação, seja de alto faturamento, médio, grande, pequeno, e aí são N as variáveis que a gente possa mensurar o que é faturamento grande ou pequeno, né? Cada um com as suas devidas importâncias. Eu acho que o processo de governança, ele precisa ser mais falado, ele precisa ser mais conversado dentro dos negócios do dia a dia. E não necessariamente que tenha que se seguir um organograma, uma estrutura de uma grande empresa, mas sim a gente ter hoje papéis e funções bem definidas. Um exemplo dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade rural, Pedro. Por que não a gente pensar hoje, nos dias de hoje, e aonde vocês hoje, teoricamente, estão presentes, vocês fazem toda a estruturação da consultoria, da orientação, eu acho que precisa começar a falar com mais normalidade em ter o gestor dentro da fazenda responsável pela condução dos processos, o gestor dentro da empresa familiar, o qual é responsável pela agricultura da fazenda, o que é responsável pela pecuária da fazenda, quem que responde para quem que orienta qual procedimento dentro da fazenda, porque a gente vê, tanto hoje no meio rural, na fazenda, como dentro das revendas veterinárias, como você comentou anteriormente, a gente acaba fazendo tudo, né? A gente cobra escanteio e cabeceia na área, né? Então o cara compra o sal, compra o produto veterinário, ele tem que comprar, tem que fazer a cotação, recebe o boleto, tem que lembrar de pagar o boleto, às vezes esquece de pagar o boleto, o cara liga, pô, esqueceu, mas são atribuições que acabam não passando dentro de uma governança que é uma questão de organização do teu negócio num todo, né, Pedro? Então você acaba querendo fazer tudo, você não acha que a governança está aplicada somente para grandes negócios, e não é, Pedro. Eu acredito muito, assim, numa desmistificação da palavra governança e ser aplicada dentro de uma fazenda, dentro de uma revenda veterinária, e isso hoje dentro da Ouro Fino a gente realmente tem muito definido. Então eu sei aonde eu devo chegar, até onde eu devo chegar, até onde eu tenho que me reportar, e automaticamente aqueles que estão ao meu lado ou que estão abaixo da minha responsabilidade também é uma questão de saber aí as comunicações, cada um com as suas responsabilidades, porque no final todo mundo tem uma responsabilidade que é entregar resultado, seja entregar terneiro desmamado, fêmea desmamada, seja entregar boi gordo, seja dentro da revenda veterinária, cumprir suas metas, atingir seus resultados. Eu acho que passa pelo contexto geral, que é a entrega do resultado no contexto todo. Muito legal. Rodrigo, uma última pergunta em relação e eu acho que essa pergunta eu fiz muito, tanto para o professor Lobato, como para o nosso professor em comum, o Carlos Gottio,
da questão de que, queira ou não, eu acho que tu convive com muitas pessoas e tendo o cargo de gerência da Ouro Fino, também ajuda na seleção de novos entrantes da Ouro Fino. Como é que tu vê a questão hoje do desafio geracional, né? Dessa gurizada que está entrando e tal, e qual é a tua percepção de mercado, assim, tá atuando e tendo que selecionar pessoas para a equipe da Ouro Fino? O que são os desafios que o Rodrigo, como gestor aí de uma grande corporação na região sul, ele vem identificando, que eu acho que é importante até porque o nosso público é bem heterogêneo, Rodrigo. Ele tem tanto faixa etária de 60 anos, hoje está quase meio a meio entre homens e mulheres dentro do Horizonte Agrocast, do público, e também já tem 20 e pouco por cento que é a gurizada que ainda está na faculdade, né? Da faculdade buscando conhecimento, e creio que também podem muitos quererem trabalhar numa corporação como a Ouro Fino. Comenta um pouco o que é a percepção do Rodrigo, que já está há 15 anos nisso, começou lá bem no início mesmo, foi para a região do Paraná, depois Santa Catarina e hoje voltou ao Rio Grande do Sul. O que tu nota como está o cenário hoje da mão de obra, né? Porque nas fazendas o pessoal já se queixa bastante da questão de retenção de mão de obra e tal, mas tu, queira ou não, tu é um gestor de pessoas. O que são os desafios que o Rodrigo vê hoje na contratação de novos profissionais e o que precisa ser melhorado aí de quem está querendo trabalhar, seja em grandes corporações ou mesmo gerir um negócio? Entendido. Pedro, bom, essa pergunta é uma pergunta de milhões, né? Porque realmente hoje o maior desafio, mas sem sombra de dúvida nenhuma, Pedro, é o maior desafio de toda e qualquer corporação, e eu acredito que de todo e qualquer negócio, né? Que são pessoas. A gente vê a tecnologia chegando, substituindo algumas situações, pessoas, né? Alguns segmentos podendo ser substituído por pessoas, mas a gente não vê, principalmente dentro do mercado veterinário, nós operando sem pessoas bem capacitadas, treinadas, engajadas e com conhecimento técnico que possa levar segurança para os nossos clientes na aplicabilidade de protocolos sanitários, de orientações, de recomendações, enfim. Pedro, a gente tem falado muito hoje dentro da companhia. Eu opero na posição de liderança, que aí a gente está diretamente ligado a capacitação, primeiro recrutamento, seleção, capacitação e treinamento de pessoas há mais de 10 anos dentro da empresa. E eu te confesso que a gente vive hoje um dos maiores desafios nesse momento, dos últimos 2 anos. Eu acho que é dos piores momentos em que a gente tem quando a gente olha para a mão de obra que o mercado vem oferecendo. Eu vejo que é uma revolução e um choque de cultura, né? Ou seja, a geração dos baby boomers já está quase que aposentada, aí nós temos a geração X ainda presente, a geração Y, mas nós temos aí os mileniais entrando no mercado e a gente tendo que se adaptar. E o que a gente leva, e é consenso interno dentro da empresa, Pedro, esse tema sempre é levado em pautas e mesas de discussões com RH, de liderança, principalmente num evento que a gente tem anual dentro da Ouro Fino, que chama-se ELO, que é o Encontro de Lideranças Ouro Fino. A gente leva essa discussão e todo ano ela é muito acalorada, que é consenso de todos, Pedro. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade, porque ela não vai ser mais como no passado. Então a gente vai ter pessoas vindo com uma necessidade de crescimento muito rápido. Os jovens hoje não têm paciência para esperar o processo de lapidação de carreira. Eles vêm buscando uma formação e uma posição de relevância muito rápido, e a gente sabe que não funciona dessa maneira. Eles vêm com uma bagagem teórica que acreditam que aquela teoria aplicada na prática se resolve, e a gente sabe que não é assim. A gente vem com dificuldade de fazer com que essa comunicação entre eles seja aplicada da maneira qual o campo hoje busca. Então, assim, acho que toda e qualquer empresa, seja uma fazenda, seja uma revenda, ou seja uma indústria veterinária, ela vai ter que ter uma capacitação para essa mão de obra a partir do momento que ela conseguir recrutá-la. Ou seja, nós não vamos conseguir mais bons profissionais prontos no mercado. Nós temos que
selecionar eles, atrair eles de uma maneira positiva. E hoje, Pedro, se fala muito e eles questionam muito, a geração hoje questiona muito. Como será meu plano de carreira? Como que é meu plano de crescimento dentro da companhia? Como que vai ser em tanto tempo, quanto que eu vou crescer? E isso é uma pergunta muito difícil de ser respondida, é muito subjetiva, Pedro, porque assim, como que você vai me entregar? Normalmente, às vezes, eu devolvo a pergunta. Como que você vai ser dentro do seu trabalho? E aí, daqui a pouco, dá aquela travada e a pessoa não sabe responder, porque assim, ele espera que assim, eu vou entrar um ano numa posição X, 2 anos eu estou na posição Y, na quarta eu estou... E eu vou chegar em tal cargo. E não funciona dessa maneira, porque nós temos mudanças de mercado, nós temos mudanças de perfis, de mercado, de negócio, de pessoas, a capacitação de pessoas. Então, assim, nós não conseguimos dar essa resposta prontamente para as pessoas. E eles buscam muito isso, Pedro. Agora faz parte, sim, no processo, e é o que eu te digo, não há uma resposta que eu te diga que é a correta aqui. São tudo hipóteses as quais a gente vem trabalhando para minimizar esses impactos. De a gente atrair esses jovens, ter um bom processo de onboarding, ou seja, um treinamento quando eles entram de uma maneira que engaje eles dentro dos negócios, fazer com que eles se sintam partes dos negócios, saber ter um feedback constante de desenvolvimento, ou seja, eles são alimentados por feedbacks diários, semanais, mensais, e aí eu digo de feedbacks muito formais, Pedro, de fato de marcar com esse profissional, dar um feedback sobre as suas atuações, sobre as suas condutas, sobre os seus comportamentos, que faz com que isso ele esteja sempre sendo oxigenado. Então eu vejo que o feedback para essa geração, para a nova geração a qual está hoje dentro do mercado, e com certeza será as futuras, a gente precisa estar muito próximo deles, treinando, desenvolvendo, dando feedback e conversando muito. Não é como as nossas gerações do passado, que a gente treinava, capacitava e as pessoas eram responsáveis, baixavam a cabeça e normalmente não se tinha uma relação, era aquela relação antiga do chefe com o patrão, com o empregado, o chefe com hierarquia, a gente não tinha tanto isso. Hoje a gente vê os jovens, eles muito presentes, assim, desafiando a liderança, contrapondo a liderança, tendo um comportamento mais participativo, que é bom, isso é bom, porém tem que ser controlado da forma com que essa participação ela é feita. Então, Pedro, é uma pergunta de milhões, mas eu diria assim, num resumo, eu acho que a gente tem que recrutar, ter um treinamento, um acompanhamento constante dessas pessoas, porque queira ou não queira, a gente vai precisar dessa mão de obra, e fazer com que essa mão de obra esteja vendo quais os benefícios de trabalhar no segmento, esteja sendo motivada a estar aqui. Eu acredito que com boa conversa, paciência do líder, do gestor, a gente vai conseguir ter uma mão de obra que nos atenda lá no futuro. Mas é um grande desafio, Pedro. Muito legal, Rodrigo, muito legal. E assim, o que falando e eu pensando, é o que acontece, assim, né? Na verdade, o que determina, né, vamos dizer, um negócio ser sólido, duradouro e consistente, ele depende da disciplina, né? Da disciplina de muitas pessoas. Por exemplo, daqui a pouco a gente pode fazer um recorte. Agora nós temos a internet, temos a IA, temos redes sociais, que são distrações, mas antes não se tinha isso, mas também se tinham distrações. Era o futebol, era ir no bar, era fazer uma festa, ou seja, as distrações elas mudam, mas sempre vai ter uma válvula de escape, né? E aí, claro, daqui a pouco depende o quanto se está disponível, que eu queira ou não, né? A gente sabe, nós que não nascemos na época da rede social, o quanto a gente ficar muito tempo na rede social, isso também afeta a nossa mente, né? E o poder de concentração diminui. E isso não é nós dizendo, são neurocientistas especializados, que é o tal do efeito da dopamina, né? Que vai aquele senso da recompensa, né? Que a gente fica sempre, aquilo, teu cérebro, mesmo sem saber, o teu cérebro tá... É que nem o cara que para de fumar e fica com o dedo assim já, né? Só porque parou de fumar e tá com o dedinho. É que nem hoje o celular. A pouco tu pega o celular, nem sabe por quê, tu pegou e daqui a pouco pra fazer assim, né? Fazer ficar rodando, né? Então, vão mudando, mas foi muito legal o teu recorte da questão do acompanhamento, né? Porque o que acontece hoje que, como falaste, há 20 anos atrás, a questão tu treinava e o cara ia se virando, ia tocava sozinho, era quase um autodidata, assim.
Mas e o que acontece? Hoje tem a questão muito da presença, né? Hoje tem muito... Esse jovem ele já vem com muito questionamento, e o questionamento, no episódio que a gente gravou com o Marco Monteiro, que ele mora em Zurique, especialista em IA, o que ficou claro para essa geração hoje? Cara, baseado numa IA que a gente não imaginava que ia ter, robôs humanoides, né? Hoje essa geração não tem nada, porque nós fomos criados, nosso pai, a gente acha que isso não dá para fazer, tal coisa, isso não é. Hoje essa geração é disruptiva e não tem o que... Cara, e mesmo a gente olha para a nossa sociedade, hoje são coisas inimagináveis que estão acontecendo, né? E então essa geração não existe o não dá, não pode, só que isso tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio do momento, disso, do time da empresa, e muitas vezes mesclar isso com alguém que já está há 20 anos na empresa, saber o tempo e construir junto algo novo vai ser mais sólido do que sair só da cabeça dele, porque ele tem um recorte, né? Por isso que eu digo da questão da experiência e tal, que é interessante. A nossa experiência, ela nos dá atalho, né? E isso é importante, sabe, o que são coisas, como tu disse, esses 15 anos da Ouro Fino não foram só flores. Teve desafios, seja desafios internos da empresa, sejam desafios pelo momento do setor no qual a empresa trabalha. Sem né? dúvida. Então, e isso a gente sabe que o negócio, tu deve focar onde tu pode mudar. Desafios externos, ameaças, como se diz dentro da análise de SWOT, né? Ameaças e oportunidades, são relacionadas a fatores externos à empresa. Pontos fortes e pontos fracos são relacionados a dentro da empresa. Então, a gente aprende que a gente tem que focar no que a gente pode mudar, né? Os fatores externos, infelizmente, a gente torce para que eles sejam favoráveis, mas isso, clima e mercado, infelizmente, é só o cara lá de cima que sabe para que lado ele vai ir. A gente não tem bola de cristal e embora sejam dois assuntos que se conversem muito, né, sobre preço e clima, a gente só torce, porque informação hoje muito pouco concreta e saber com acurácia de 100% é impossível, né? E, Pedro, a gente não controla e muito menos a gente sabe como que... A gente tem tendências, né? Pô, eu estudo tendências. A tendência é de que o ciclo pecuário está em alta, nós estamos retendo fêmeas, nós vamos emprenhar mais fêmeas, mas a gente sabe que é uma tendência que daqui a pouco a gente tenha uma super oferta de cria, de produtos. Só que essa é uma tendência. Quando a gente olha, trazendo um paralelo, né, esse recorte, como você falou, para a nossa realidade do campo. Então, você vê, é uma tendência que a gente vai ter uma super oferta de terneiro daqui a 1, 2 anos. Mas a gente também tem uma tendência que é uma realidade que alguns países, como os Estados Unidos, sofrem um maior apagão de oferta de proteína animal, ou seja, maior apagão, menor rebanho, menor oferta. Então, assim, a tendência é que esse preço lá na frente, que a gente tenha muito terneiro, ele tem uma certa queda. Mas há tendência e uma realidade nos Estados Unidos que vai consumir muita carne. E nas pessoas, Pedro, é justamente isso. Eu vejo assim que há tendências que a gente tenha dificuldade, mas eu acredito que a gente tem essa tendência de ser mais difícil. Mas se você ficar somente atraindo que essa dificuldade você não vai contorná-las e que você não vai ter métodos para trazer com que a geração esteja mais presente, a gente realmente vai ter esse problema. Então a gente precisa saber que nós temos essa dificuldade para conviver e usar de processos e métodos para cortar essas arestas. E aí, se eu pudesse deixar uma palavra mais forte possível para a mão de obra das futuras gerações, é acompanhamento. É fazer com que eles acompanhem, a gente tenha acompanhamento, fazer com que eles olhem, enxerguem, porque, Pedro, eles estão ansiosos, você é pai, eu sou pai, a gente está vendo essa dificuldade. Como que a gente controla a ansiedade do crescimento, do que eu vou ser? Eles querem entrar no futebol, já querem ir jogar com o Cristiano Ronaldo, querem ir para a Copa. Então, assim, esse é o grande desafio de fazer com que cada degrau seja vivido na sua essência, porque conosco foi assim, né? A gente teve uma formação, a gente depois teve a oportunidade de fazer uma pós-formação, a gente teve a oportunidade de entrar na empresa, você desenvolvendo o teu negócio. Então, assim, são fases que vão passar. O mundo está mais acelerado, mas eu não acredito que essas fases sejam mais curtas. Só que essa geração espera que realmente seja mais curta, né? Então, acompanhamento, Pedro, é um resumo geral aí do que precisa ser feito com a nova geração.
Muito legal, Rodrigo. E, Rodrigo, entrando, comentar sobre a questão de ciclo, né, para contextualizar, a gente já vem conversando em alguns episódios, a gente está até com a Lígia Pimentel da Grifato, foi muito interessante, ela comentou um dado que ainda não estamos no ciclo de alta, né, em função da taxa de abate de fêmeas, está para virar, mas ainda não estamos, então o que acontece? Quem ainda tem possibilidade de se estocar mais de animais ainda é interessante, né, de comprar mais animais, porque tende a subir. E um dado que ela falou, ela já tinha falado na jornada do Nespro ano passado, de que o terneiro iria a R$27 em 2028. E agora, na gravação do podcast, ela comentou o seguinte, ela disse, Pedro, o que a gente nota? Cada ciclo de alta, o preço do terneiro está o dobro do ciclo anterior. Então, vamos dizer, o terneiro no ciclo anterior chegou a 15, pode chegar a 30. Bom, depende de como tu maneja essa informação, vai um monte de gente comprar animais, né? Mas a gente sabe que o timing depende muito, ou seja, que eu digo que depende do seu negócio. Cara, se tu daqui a pouco tem um ganho médio diário baixo, tem um desafio de carrapato, tu tem uma mortalidade alta, primeiro tu tem que resolver isso. Se tu trouxer mais animais para o teu sistema, maior vai ser teu prejuízo, né? Então primeiro, identifique os pontos fracos do teu negócio, corrija e aí sim escalona. Enquanto não conseguir solucionar e ainda tu for com um negócio com 500 cabeças for ineficiente, não adianta ter 1.000, né? Então queria te ouvir sobre isso, Rodrigo, sobre o momento que estamos, né, de reversão de ciclo, mas como tu, como um gestor e gerente de uma grande corporação no meio de sanidade animal, enxerga hoje o momento da pecuária e esse ponto específico eu dei uma pontuada. Perfeito, muito bom, Pedro. A gente realmente vê com muito bons olhos, né? Tanto é que toda e qualquer companhia, e voltando lá no ponto que a gente falou de governança, eu acho que passa por uma governança e passa por uma companhia, e aí eu acho que independente do negócio, tá? Eu vejo que é familiar o negócio, ele pode ser familiar, ele pode ser nas nossas finanças em casa, sendo administrando a conta da luz, a conta, e aí eu acho que não há classe social e não há tamanho de faturamento para você ter uma organização orçamentária. Acho que começa tudo por aí, Pedro. Perfeito. E hoje nós trabalhamos muito com isso. E qual o paralelo que tem com relação ao ciclo pecuário? Bom, o ciclo pecuário a gente vê realmente que ele está escalando, ele vai chegar no topo, como sempre chega, a gente sabe disso. A gente tem essa perspectiva que realmente ele vai subir ainda mais essa retenção, o preço do terneiro, que é o balizador, vai aumentar ainda mais. E como é que a empresa está vendo isso? Como que a Ouro Fino vê isso? Eu acho que a Ouro Fino, ela tem uma responsabilidade muito grande com o processo dentro da porteira no pilar de sanidade animal. Quando essa responsabilidade ela é bem definida e bem claro, ela passa por uma estruturação tanto orçamentária quanto num planejamento estratégico de médio e longo prazo. Pedro, para você ter uma noção, nós trabalhamos hoje com um planejamento estratégico de 5 anos a 10 anos da companhia. Então, tem um comitê dentro da companhia, o qual ele é responsável por fazer planejamento estratégico. Nós estamos vivendo hoje, mas essas pessoas já estão vivendo daqui a 5 anos, 10 anos lá na frente, para onde a companhia deve converger, ou seja, para onde é que ela está caminhando, para onde é que ela vai. E ela caminha, sim, no sentido, esperando esse ciclo, com muita responsabilidade, trazendo o quê? Novas moléculas, novos produtos que sejam responsáveis por aumentar a produtividade, por aumentar a segurança sanitária dentro dos rebanhos, por trazer tecnologias que ajudem o homem do campo com tecnologia, diminuir a intensidade de manejos, fazer com que ele aumente o seu ganho médio diário de peso, ou seja, que os animais expressem o seu potencial biológico de uma maneira mais positiva quando a gente fala na questão da sanidade. Então, a gente vê o ciclo pecuário com bons olhos e muito bons olhos, tanto é que a gente passa por um planejamento estratégico orçamentário que vem muito nesse sentido, ou seja, a partir do momento que a gente traz um planejamento estratégico que visa o crescimento do ciclo pecuário, logicamente, Pedro, que a gente acaba trazendo também essa perspectiva de crescimento, ou seja, a empresa sabe que o ciclo vai crescer, que o produtor precisa arrefecer
o seu sistema de produção, e para isso a gente tem dentro do planejamento estratégico novos produtos, produtos que tragam tecnologia, produtos que aumentem a produtividade. Hoje, exemplo, nós temos aí recentemente posicionado há menos de 12 meses o que a gente chama de democratização do controle do carrapato dentro das regiões de alto desafio, que é a chegada do Nextlearner, que é um Fluralearner que veio para democratizar, e quando eu falo democratizar, a gente sabe que a gente tinha uma molécula no mercado que teve uma patente por um determinado momento, essa patente caiu, nós posicionamos o Nextlearner, produto, Pedro, que eu te falo hoje com muita autonomia, um produto que trouxe já um excelente resultado no campo, produto que o homem do campo vem utilizando, vem fazendo bons trabalhos, bons manejos, vem fazendo uma abertura da janela do calendário sanitário dele com uma segurança, ou seja, com uma ferramenta muito boa a mais, e a qual não substitui, logicamente, todo o planejamento estratégico sanitário. Nós temos um produto hoje que está voltado ao aumento de produtividade, ao aumento do bem-estar animal, que é um produto americano desenvolvido nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, chama-se Ferapis, o nome do produto, que ele é voltado para aumento da produtividade, visando, logicamente, a competitividade do mercado futuro, que a gente vai ter menos tempo para crescer, Pedro. Nós temos uma demanda crescente, nós temos que ter um animal mais eficiente, nós temos que ter um animal com menos tempo dentro da fazenda, e que, logicamente, esse tempo menor, ele tenha uma alta lucratividade, uma rentabilidade para o negócio no contexto todo. Então, nós, como Ouro Fino, a responsabilidade ela é muito grande com o ciclo. Temos muito otimismo, vivemos isso intensamente, diariamente, e esses exemplos que eu recentemente te trouxe corroboram com essa nosso otimismo e a nossa perspectiva de futuro para a rentabilidade do sistema no todo, trazendo novos produtos, novas moléculas e dentro do nosso planejamento estratégico, estando otimista e preparado, né, Pedro? Não adianta a gente também estar otimista e não estar preparado para navegar nessa onda futura de bons ganhos, porque a partir do momento que o produtor tem rentabilidade, que o produtor tem o seu negócio sendo reconhecido e valorizado, ele também investe, Pedro. Então, para nós, é diretamente proporcional ao momento positivo da pecuária. A partir do momento que nós temos um momento de recessão, preços baixos, dificuldade, o homem do campo investe menos, ou seja, a sanidade fica de lado. O cara tira o pé da sanidade, tira o pé da nutrição, ele acaba gastando menos, ele investe menos em tecnologia, usa um produto que teoricamente não lhe traz tanto resultado. E a partir do momento que o mercado se torna positivo, a gente vê claramente que a nossa responsabilidade aumenta, os nossos resultados aumentam e a gente automaticamente tem colhido bons frutos desses bons momentos, e esse novo momento que a gente está vivendo e vai viver, com certeza, nós estamos preparados para viver ele de maneira positiva. E muito interessante, Rodrigo. E queria te ouvir, assim, por exemplo, a gente faz um trabalho, né, dentro dos clientes que por exemplo, a gente é chamado para uma fazenda, analisa o fluxo de caixa desse cliente, se possível, 24 meses antes de começar o trabalho, e depois, bom, foi aprovado o projeto, a gente começa trimestralmente a fazer previsto e realizado econômico, usando os nossos dados de outros clientes como referência e também a base íntegra do Shaker como referência. Como já trabalhaste em Santa Catarina e Paraná, e segura a Ouro Fino é uma empresa nacional, eu queria te ouvir, que é uma curiosidade aí específica que nós temos dentro da PRM, porque o custo cabeça-mês em sanidade, tá, principalmente do norte de Santa Catarina para cima, eu vou dar o número específico assim para entenderes, vamos dizer, ele fica em torno de 2,50, 2,80 cabeça-mês no sistema de ciclo completo e recria e engorda. Quando a gente, vamos dizer, dentro dos nossos sistemas atendidos, até 2024, o nosso custo de sanidade cabeça-mês eram R$ 4,50, tá? E aí em 2025 ele foi para R$ 8,50. Isso sem sistemas que ainda não usavam o Fluralearner, não usavam o princípio ativo Fluralearner. Bom, se eu vou usar um princípio ativo Fluralearner, esse meu custo cabeça-mês vai a 12, tá? São duas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, o que difere tanto do sistema, além da raça Nelore, o que difere tanto no manejo sanitário desses estados que eles acabam tendo
um custo, né, historicamente um custo sanitário cabeça-mês tão mais baixo que o Brasil, que o Rio Grande do Sul, e, bom, como a empresa enxerga a entrada de um Flualaner, do Nexlaner, especificamente, para conversar com isso, né, nessa, porque assim, o que acontece, a gente conversando sempre com o setor de insumos, na questão de que, cara, essa tecnologia, ela veio para tal, vamos dizer, tem 4, 5 argumentos para essa tecnologia ser utilizada. Bom, aí o cliente, Pedro, disseram que tal produto vai me dar esse impacto. Beleza, vamos testar e ver se ele vai se confirmar esses benefícios no qual o setor de insumos comenta. Então, cita as vantagens que a empresa identificou, que tu falou em democratizar a questão do Flualaner, mas também o porquê dessa diferença do Rio Grande do Sul em relação às demais regiões e em relação ao custo do manejo sanitário, praticamente 50% menos. Perfeito. Pedro, é muito bom, muito bem formulado o teu raciocínio para levar realmente conhecimento. Eu acho que aí a gente desmistificar, como eu falei lá no começo, alguns pontos. Hoje, quando a gente fala de ouro fino, nós temos um mercado veterinário que o ano passado, Pedro, quando a gente olha mercado veterinário do Brasil, quando a gente fala de todas as espécies, tá? Bovinos, equinos, aves, suínos e pet, principalmente. Nós temos um mercado que o Sindan levanta esse dado oficial de todas as empresas associadas ao Sindan, eles convergem dados, nós temos algumas que não estão lá, mas vamos trabalhar com dados oficiais estatísticos, tá? Nós temos hoje no Brasil um mercado de aproximadamente 10 bilhões e meio, 11 bilhões do mercado de saúde animal. Então esse é o número oficial de 2025. Quando a gente tira pet desse mercado, Pedro, que é hoje considerado um dos maiores potenciais de crescimento, hoje o mercado de saúde animal pet do Brasil, se não me falha a memória, tá? Posso estar cometendo um erro aqui, mas se não me engano o mercado pet do Brasil é o segundo maior do mundo, mas com um potencial muito maior, mas perceba que nós temos 50% para pet, 50% para animais de produção, qual a gente chama. Quando a gente tira bovinos desse mercado, a gente tem uma segmentação por estados. E hoje, dentro do Rio Grande do Sul, a gente consegue enxergar o que é o mercado de sanidade animal. Isso é um dado muito importante, a gente trabalha muito esse dado dentro do Rio Grande do Sul, tanto para consolidar estratégia, fazer planejamento estratégico dentro do desenvolvimento de mercado, não somente do Rio Grande do Sul, como de todos os estados. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, ele tem um mercado que vai girar em torno do mercado de bovinos, do mercado de bovinos e de equinos, um mercado de equinos muito pequeno, porém ele é classificado junto porque a gente considera, vou te dar um exemplo, a molécula meloxicam. A gente usa muito dentro do mercado de bovinos, quase que 80% do mercado do meloxicam, especificamente do orfino, que é o maxicam, a gente usa para bovinos. Porém, é um mercado que ele é registrado para bovinos e equinos, que se usa também, então, para equinos, seja equinos atletas, equinos equino considerado como pet, aí, companhia, também se usa, então, a gente conversa esses dados juntos. Então, o mercado veterinário do Rio Grande do Sul, hoje, de animais de bovinos e equinos, nós estamos falando de um mercado de 700 milhões, 750 milhões, em torno disso, não especificamente te falando. Quando a gente compara o nosso rebanho hoje, de praticamente dados oficiais de 11 milhões, e a gente faz essa divisão, Pedro, do que é o consumo médio de produto veterinário para animal, você vai chegar num X percentual lá, porém, logicamente, tem equinos no meio, não é um número bem fidedigno. Quando a gente olha um estado como Mato Grosso, Pedro, o percentual que o Mato Grosso tem de venda de produto veterinário versus o que ele tem de rebanho, essa conta justamente como você falou. Nós saímos de um ticket médio animal dentro do Rio Grande do Sul de X reais, e nós vamos para o Mato Grosso, que tem um rebanho muito maior, mas com um perfil de rebanho diferente, com um ticket médio muito menor. E a tua pergunta é por que esse desafio aqui dentro do Rio Grande do Sul é tão alto? E eu te digo que ele simplesmente é por causa do nosso maior inimigo, creio um dos maiores inimigos, que é da pecuária, que é o carrapato. Ou seja, o carrapato faz com que ele aumente o nosso ticket médio por animal tratado. Ou seja, há dentro do Rio Grande do Sul diferentes regiões, onde a gente tem alta infestação, média infestação e baixa infestação.
Eu te diria, Pedro, que pela minha experiência nos 3 estados, eu vejo que algumas regiões do Rio Grande do Sul, claro que bem poucas e muito pequenas, a gente tem quase que um custo de sanidade muito parecido com Santa Catarina e também com o norte do Paraná. Por quê? Muito pequeno, você pegar a região litorânea, algumas regiões pequenas, microprodutores que trabalham com uma raça zebuína de uma maneira mais expressiva, o uso de produtos para controle do carrapato são menores. Mas quando nós estamos falando da grande massa, Pedro, do nosso perfil de rebanho europeu e do sintético, a gente tem uma infestação muito alta, e dentro dessas infestações muito altas, a gente tem desafios muito altos. E dentro desses desafios muito altos, eu vejo que o mercado ele estava, né, até a chegada da molécula do Fluralaner e a nossa entrada como a democratização desse acesso, ele quase que estava estagnado. A gente não tinha mais alternativas de moléculas para fazer protocolo sanitário. Então a gente chegava a atender clientes hoje dentro do Rio Grande do Sul, nas regiões de alto desafio, em que o uso de um calendário sanitário para controle do carrapato chegava a um absurdo, e você sabe disso, Pedro, que chegava a 15, 18, 20 dias, os animais tinham que voltar todos para a mangueira para fazer um banho, seja de imersão, seja para passar um puron, seja para fazer um injetável, e aí nós estamos falando de 4 ou 5 meses do ano, os quais esses animais a cada 20 dias vinham na mangueira. Então você perceba o número de tratamentos, o número de manejos que você faz para poder controlar esse que é o nosso maior inimigo, né? Então, a partir do momento que você tem que usar muito e em um intervalo de tempo muito curto, você faz com que o teu preço, logicamente, aumente, ou seja, o teu custo de tratamento ele aumenta demais. Quando a gente entra com a molécula do Fluralaner, ele aumenta ainda mais o custo para o produtor, mas ele não pode ser visto como um custo, e sim como um benefício para, sim, o alongamento e a rodízio de moléculas dentro do calendário sanitário. Então, a partir do momento que eu tiro esse produto, eu tiro todos os produtos tradicionais que eu vinha trabalhando num intervalo de 20 dias e eu entro com uma molécula nova que ele me permite, em alguns lugares, 45, 50, 60 dias, eu dou uma arrefecida nos motores, Pedro. Então, assim, eu acabo controlando o ciclo do carrapato de uma maneira melhor, simplesmente traduzindo para a nossa língua. Pô, chegou alguma coisa diferente aqui, que nos matou todo mundo aqui, eu vou ter que ficar em casa, não posso sair. E assim aconteceu com o carrapato. Então eu vejo que o principal desafio é pelo perfil de gado que nós temos e pela infestação das nossas regiões ser muito alta. Isso faz com que o custo aumente para o produtor. Então o desembolso em sanidade animal, nós estamos falando aí de uma vaca taurina, uma vaca europeia e uma propriedade de alto desafio, nós estamos falando que uma vaca que consome hoje produtos num contexto todo, ela pode chegar num ticket médio de consumo de 40, 50, até 60 reais, Pedro, ano, esse animal consumindo de produtos, basicamente 80% em cima dos produtos veterinários, os produtos veterinários voltados ao controle do carrapato, os demais indectocidas e alguma coisa diluída aí para tratamento de tristeza parasitária, que também vem do carrapato. E quando a gente olha para um rebanho que tem um perfil zebuíno, como tive experiência, principalmente no norte do Paraná, e quando a gente tinha a vacinação da febre aftosa, normalmente esses animais eram manejados de 2 a 3 vezes ao longo do ano. Então, assim, quando tinha febre aftosa em maio, era feito um vermífugo de longação, era colocado-se um brinco mosquicida, fazia esse vermífugo, se carrapato ou não, mas quase que nunca o controle de carrapato, esses animais voltavam dali 2, 3, até 4 meses, Pedro, para a mangueira. E automaticamente lá em novembro, quando tinha a segunda vacinação, mais um vermífugo, vinha-se então, a partir do momento que entrou a IATF, ele já fazia então o protocolo de IATF, fazia a inseminação, a vaca aumentava um pouquinho do custo médio quando a gente coloca a reprodução. Mas a resposta é simplesmente, Pedro, em cima do desafio que o Rio Grande do Sul tem, e aí eu não estou falando só do Rio Grande do Sul, eu vejo que é um comportamento de mudança a nível nacional, e eu te digo por quê? Porque eu acredito que a entrada dos taurinos, ou seja, o cruzamento industrial, tanto do Angus em cima da vaca branca e o Hereford em cima da vaca branca, enfim, fazendo uma F1 hoje, os desafios hoje a gente tem visto aqui dentro da empresa, que os desafios estão em Rondônia, estão no Acre, estão no Mato Grosso, estão no Tocantins, estão na Bahia. Porque a partir do momento que nós levamos esse animal taurino para um ambiente de altíssimo desafio,
queira ou não queira, lá o carrapato também começou a sugar eles e tem tido desafios também consideráveis. Então, acho que a resposta é em cima do perfil de gado e pelo desafio nosso dentro do Rio Grande do Sul ser muito grande, o que faz com que o custo de produção, o custo de sanidade animal seja um pouco mais elevado comparado aí a rebanhos zebuínos, Pedro. Muito legal, Rodrigo, muito legal. E, cara, a gente está chegando no nosso tempo aí, e um rico bate-papo, e gostaria que tu passasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, seja em relação à carreira, né, que foi muito legal a abordagem que tu deu, e seja para o produtor, para o cliente potencial, cliente ou já cliente da Ouro Fino, a questão de como enxerga os próximos meses aí da pecuária. Então, 2 recados, né? Um sobre a ótica de pessoal, né, profissional, e a outra sobre o público no qual a Ouro Fino trabalha, e fica à vontade aí, e te agradecer, cara. Foi um bate-papo muito legal, tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Legal, Pedro. Eu fico muito feliz também pelo convite, feliz de verdade mesmo pelo convite, por nós nos encontrarmos aqui, além de nos encontrarmos profissionalmente muito, mas aqui dessa maneira descontraída, um bate-papo realmente de alto valor para ambos os lados. Pedro, eu acho que pessoalmente eu gostaria de ser bastante objetivo, dizer que acho que não há objetivo e não há sonho que a gente não possa conquistar, o qual a gente não existe impossível. A partir do momento que você sonha, que você se dedica, que você batalha, você certeza, sem dúvida nenhuma, você vai alcançar. Logicamente que você vai ter percalços, vai ter desafios ao longo desse caminho, mas os teus sonhos, a partir do momento que você deixa claro, você mentaliza e você batalha por eles, sem dúvida nenhuma você realmente vai alcançá-los. E com relação ao mercado profissional, eu digo que a gente é um privilegiado, Pedro. Falo isso muito para o meu time, falo dentro da companhia, em reuniões de liderança. A gente tem um fluxo muito livre com o nosso CEO, com os nossos diretores. Ela é uma empresa que aproxima muito as pessoas. A Ouro Fino tem por si só as pessoas que movem o negócio dela. Então a gente tem barreiras pequenas dentro da empresa. Nós estamos diretamente convivendo com o CEO, com os diretores, os próprios fundadores da empresa. A gente tem, logicamente, com suas restrições, acessos a eles, de conversas descontraídas, sempre nos motivando no dia a dia. Então, Pedro, sinceramente, quando eu vejo esse contexto geral, a gente vê um privilégio muito grande de estar no agronegócio, Pedro, porque chova, vente, faça sol, faça chuva, a nossa missão, o nosso propósito de vida é produzir alimentos, seja numa cadeia longa, seja numa cadeia curta, mas a nossa função é, de fato, produzir alimentos. Então, nós temos uma responsabilidade e eu digo que infinitas oportunidades de crescimento dentro desse negócio. É um negócio que tem seus ciclos, como todos têm seus ciclos de alta, de baixa, mas é um negócio que sempre está lá e que sempre está se arrefecendo, está tendo oportunidades, está tendo negócio. E como o Ouro Fino não é diferente, é uma carreira, digamos, uma trajetória trilhada com crescimento, com desafios, com acertos, com erros também, que eu acho que isso faz parte dessa trajetória, mas que é uma empresa que hoje, dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem, eu compartilho também com o meu colega gestor Ayrton, que nós temos um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande. Temos aqui, Pedro, como falado lá no início, o maior share do mercado veterinário em algumas famílias de produtos, como a linha de ectoparasiticidas, é da Ouro Fino. E a partir do momento que a gente tem esse share, essa participação muito forte no negócio, aumenta a nossa responsabilidade em levar para o Pedro da PRM boas opções de calendários sanitários, bons produtos, boas conversas técnicas, bons atendimentos técnicos, boas assistências, boas condições comerciais, porque a nossa participação, ou seja, o mercado veterinário, passa pelas mãos da Ouro Fino dentro do Rio Grande do Sul. Então, a partir ele é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E no contexto geral, Pedro, eu fecho dizendo que o agronegócio, além de ser um pilar do Brasil, é um dos pilares do mundo, e um termo que a gente ouvia muito lá na faculdade, e hoje eu acho que a gente tem que voltar a escutar, é que, de fato, a nossa marca é, de fato, o celeiro do mundo. Nós somos aqui o celeiro do mundo, nós vamos produzir alimento para o mundo. Então, todo e qualquer produtor rural, não desanime,
continue com seus planos, seus projetos, busque sempre tecnologia, assistência técnica de ponta, bons consultores para orientar e direcionar o planejamento estratégico do seu negócio, porque sem sombra de dúvida, nós estamos e vamos viver ainda bons e futuros anos aí muito promissores, porque nós somos, mais uma vez, reforçando, o celeiro do mundo e a nossa responsabilidade para produzir alimentos, seja da agricultura ou da pecuária, ela é muito forte e o mundo depende de fato do Brasil. Então, mais uma vez, Pedro, agradeço, parabenizo pelo trabalho que vocês desenvolvem no campo, pela parceria sólida e de respeito que a gente tem, e que o Horizonte tenha vida longa aí, que a gente sempre possa aprender e se motivar aí com todos os participantes que aqui passam. Então, um forte abraço e muito obrigado mais uma vez. Beleza, Rodrigo, muito legal, foi fantástico esse episódio. E para a gente indo para o nosso final, eu queria agradecer mais uma vez à Veterinária Marquesinal, a Diamaju Agrícola, ao Frigorífico Pinhal, a Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Envie comentários, pode nos mandar e-mail se desejar, a gente está à disposição para aprender, evoluir e crescer com todo mundo junto. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, que é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Valeu!